Hoje a gente vai aprender um pouco sobre como as coisas funcionam no mundo, olhando para a configuração do tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. Um novo pacto entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos que transformaria o Oriente Médio. O que os Estados Unidos querem? Que os sauditas coloquem limites nas suas relações com a República Popular da China, que eles reconheçam o Estado de Israel publicamente, façam um reconhecimento oficial, e eles usariam esse reconhecimento oficial para pressionar o próprio governo israelense para que ele modere a sua política expansionista, não anexe a Cisjordânia e volte para a implementação dos acordos de Oslo. Os sauditas, por sua vez, eles esperam que os Estados Unidos ofereçam um pacto aberto, um compromisso aberto de defender o reino saudita no caso de uma guerra, especialmente com o Irã. Eles esperam armas melhores dos Estados Unidos, também pensando na dinâmica de competição regional com o Irã, então eles querem armas voltadas para uma guerra de mísseis. E eles esperam também a participação dos Estados Unidos em um programa de energia nuclear da Arábia Saudita. Em relação à Palestina, os norte-americanos também gostariam que os sauditas se comprometessem em financiar um conjunto de instituições palestinas que fossem escolhidas e apoiadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos são os principais apoiadores da Arábia Saudita já desde a Segunda Guerra Mundial. Isso teve uma influência da oposição dos Estados Unidos ao comunismo no mundo, e no caso do mundo árabe, oposição ao nacionalismo árabe, às tendências de nacionalização do petróleo árabe, mas essa aliança ainda se aprofundou. Em 1979, surgiu a doutrina Carter, que identificou o Golfo Pérsico como um interesse estratégico que pode ser defendido militarmente pelos Estados Unidos. Com a Revolução Islâmica do Irã, os Estados Unidos perderam seu principal aliado na região, que era chamado de policial ou gendarme dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, eles precisaram encontrar algum substituto. Daí surgiu, inclusive, o chamado Corolário Reagan, que foi a escolha política do presidente Reagan de se comprometer em defender a Arábia Saudita e em armar aquele país durante os anos 80. O regime saudita também foi fundamental para a política dos Estados Unidos de apoiar os rebeldes que lutavam contra o governo comunista do Afeganistão, que era apoiado por tropas da União Soviética. Mas nas últimas 2 décadas, essa relação entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos da América passou por um desgaste, sobretudo nos últimos 12 anos. Os Estados Unidos decidiram apoiar, no contexto da chamada Primavera Árabe, uma organização chamada Irmandade Muçulmana, que foi eleita como inimiga, como estranha aos interesses da Arábia Saudita. Os sauditas também ficaram insatisfeitos com a política dos Estados Unidos para o Iraque, já que, nesse caso, eles viram um fortalecimento dos interesses iranianos. Para piorar, eles ainda contaram com a competição de estados menores, como o Catar e os Emirados Árabes Unidos, que lutaram pela posição de aliados favoritos dos Estados Unidos na região. No Egito, os Estados Unidos eles apoiaram Mohamed Morsi, que foi eleito pela Irmandade Muçulmana, depois de aceitar a derrubada do seu antigo aliado, o Hosni Mubarak. Depois eles apoiaram a Irmandade Muçulmana na Guerra da Síria, enquanto os sauditas apoiaram grupos salafistas mais conservadores, como o Manhar al-Sham. Os sauditas chegaram a oferecer algum apoio para a Irmandade Muçulmana até por volta dos anos 70, só que depois a Irmandade se tornou incompatível com o regime da Arábia Saudita, porque passaram a cumprir um certo papel de oposição islâmica, que era incompatível com o tribalismo, o princípio dinástico e a forma de organização tradicional da monarquia saudita. A Irmandade Muçulmana ela estaria situada mais em um tipo de islamismo populista. Eu diria que boa parte desse problema veio da Guerra da Síria, porque os sauditas e os Estados Unidos estavam unidos no objetivo de derrubar militarmente o governo do Bashar al-Assad. Só que eles não tiveram sucesso nesse objetivo. Começaram em 2011. Em 2015, você já tem um fortalecimento decisivo das forças do Assad. A política dos Estados Unidos se torna mais moderada, eles colocam o pé no freio. Isso desagrada os sauditas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão preocupados com o surgimento e a projeção do chamado Estado Islâmico, o grupo terrorista. E naquele momento, algumas vozes nos Estados Unidos começam a culpar a Arábia Saudita pela instabilidade na região
e o crescimento das forças terroristas. Quer dizer, quando as coisas dão errado, as partes de uma relação procuram culpados ou entram em conflito para dividir os danos e as responsabilidades. Outro fator que piorou a relação dos sauditas com os Estados Unidos e a administração Obama em particular foi em 2015, o acordo nuclear com o Irã, que se concretizou entre maio e julho desse ano, abrindo o potencial de um novo acerto das relações dos Estados Unidos com a República Islâmica do Irã. Naquele mesmo momento, o preço do petróleo caiu, os sauditas começaram a enfrentar o risco de uma crise econômica, também enfrentaram distúrbios internos, precisamente associados a uma minoria xiita considerável que existe dentro do país. E essa situação política criou uma preocupação no governo saudita, que efetivamente aumentou os gastos sociais para prevenir os efeitos revolucionários desse descontentamento, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, o FMI e outros analistas ocidentais começaram a pressionar o país dizendo que ele quebraria em 5 anos ou menos. Nesse plano econômico, o Ocidente começou a passar uma mensagem muito clara para os sauditas, de que eles tinham que realizar privatizações e a estatal gigantesca deles do petróleo, a Aramco, devia ser negociada no mercado. Ou seja, devia oferecer ações para o público, para o capitalismo internacional. Os Estados Unidos também já estavam se adiantando com o fato de que os sauditas podiam lidar com a inflação no seu país desvinculando a moeda do dólar. Então, ali já existia um confronto de interesse. Durante o período do governo Obama, a Arábia Saudita também fez algumas demonstrações de força, além da sua participação na Guerra da Síria. Os sauditas apoiaram o golpe militar no Egito contra o presidente Mohamed Morsi. Eles também enviaram tropas para ajudar o regime do Bahrein, que é governado por uma dinastia sunita, mas num país que é de maioria xiita. Em março de 2015, a Arábia Saudita anunciou sua intervenção militar no conflito do Iêmen, apoiando diretamente o governo do presidente Hadi contra rebeldes que são xiitas e têm um vínculo maior com o Irã. Ou seja, no mesmo período em que o governo Obama estava buscando um tratado nuclear com o Irã. A intervenção saudita ela foi muito marcada pelos seus bombardeios e ganhou fama internacional por conta dos seus efeitos humanitários devastadores. É importante ressaltar que, num primeiro momento, a posição dos Estados Unidos em relação à guerra do Iêmen, em relação à posição saudita no Iêmen, passou uma certa ambiguidade. O governo Obama, no primeiro mês da guerra, ofereceu alvos para os sauditas, ou seja, ajudaram os sauditas a identificarem os alvos dos seus ataques. Mas, com o mês de guerra, um porta-voz do Departamento de Estado já defendia negociações, mas nesse confronto de interesses, os Estados Unidos ganharam e os sauditas fizeram concessões. Eles, por exemplo, fizeram privatizações no setor elétrico e a Aramco foi aberta para negociação no mercado, ações da Aramco foram colocadas no mercado. Essa mudança econômica ela foi acompanhada por uma mudança política, que foi a ascensão do príncipe Mohammed bin Salman, que não só anunciou mudanças econômicas, como anunciou mudanças políticas e morais. Ele se colocou como um adepto de um Islã moderado e que ele realizaria reformas sociais na Arábia Saudita. A mudança de atitude na Arábia Saudita também foi acompanhada por uma mudança de atitude no governo dos Estados Unidos. Em 2016, o Trump venceu as eleições para a presidência e quando ele assume em 2017, ele adota uma outra estratégia que se afasta da Irmandade Muçulmana e se reaproxima da Arábia Saudita, além de assumir uma posição do que seria um apoio político mais fervoroso ao Estado de Israel. Durante o governo Trump ocorreu essa mudança de uma política mais próxima ou mais favorável à Arábia Saudita, mas as vozes na política dos Estados Unidos em particular e do Ocidente em geral, contrárias à Arábia Saudita e, em alguns casos, simpáticas à Irmandade Muçulmana, elas não se calaram. Elas continuaram e se misturaram com uma oposição mais geral à política externa do governo Donald Trump. Inclusive, a ascensão do príncipe Mohammed bin Salman criou situações que não foram muito favoráveis para a imagem internacional da Arábia Saudita, a começar pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que foi morto em um consulado
da Arábia Saudita na Turquia. Segundo o serviço de inteligência americano, o príncipe saudita Mohammed bin Salman aprovou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Quando o Biden compete nas eleições contra o Trump, ele tenta refletir essas mudanças e todo aquele discurso de oposição também à Arábia Saudita no seu programa político ou na sua propaganda política. Ele fala durante o debate que os Estados Unidos, com ele à frente, puniriam a Arábia Saudita pelo assassinato do Khashoggi. Eles iam tratar a Arábia Saudita como um pária internacional. E quando o Biden assume a presidência, de fato nós vemos algumas mudanças políticas, no sentido de que uma das primeiras coisas que o Biden faz é dizer que qualquer apoio dos Estados Unidos à intervenção dos sauditas no Iêmen, ele estaria retirado e que os sauditas tinham que parar aquela guerra. Então, o que leva o Biden agora a essa posição de reconciliação com os sauditas e, inclusive, cogitar uma aliança militar sem precedentes com a Arábia Saudita? Para isso, a gente tem que ver o cenário mais amplo envolvendo os outros países. Primeira coisa, nós temos que condicionar que esses problemas nas relações entre a Arábia Saudita e Estados Unidos até então, eles não são uma ruptura definitiva. In Saudi Arabia, I would say, we've made clear from the beginning that we're going to recalibrate our relationship with Saudi Arabia is in a position where they are defending themselves from threats from the region. They have critical self-defense needs, and we will continue to work with them on those, even as we make clear areas where we have disagreements and where we have concerns. And that's certainly a shift from the approach of the prior administration. Mas esse afastamento, esse desgaste das relações entre sauditas e Estados Unidos foi acompanhado por uma aproximação com a República Popular da China. Essa aproximação, ela se dá num plano da indústria tecnológica, que é do interesse dos sauditas na sua nova visão econômica, e preocupa os Estados Unidos não só porque eles querem conter uma expansão internacional de uma empresa como a Huawei da China por uma questão de competição de mercados, mas eles temem que isso altere o sistema de padrões internacionais e, sobretudo, altere como que os países atuam em relação a direitos de patentes. Existe muito capital de árabes sauditas nos Estados Unidos, inclusive em empresas de tecnologia. Então, existe uma certa preocupação de que poderia ocorrer algum tipo de transferência de conhecimento indesejada dos Estados Unidos para a China. Chama até muito a atenção que era um interesse americano a existência de um processo de paz no Iêmen, que os sauditas promovessem esse processo de paz. O governo Biden até saudou a disposição dos sauditas nesse sentido, mas ocorreu um grande passo em função da mediação dos chineses na paz no Iêmen, que foi, inclusive, marcado pela retomada de relações entre o Irã e a Arábia Saudita. No plano econômico, se discute a questão, por exemplo, da participação da Arábia Saudita no Banco dos BRICS, no Banco do Desenvolvimento dos BRICS. E teve um episódio importante agora, em 2023, que foram os efeitos da crise bancária nos Estados Unidos, que aconteceu no início desse ano. Um dos efeitos dessa crise bancária foi a quebra do Credit Suisse. E acontece que o Credit Suisse ele já estava passando por uma crise. Os sauditas chegaram com $1,5 bilhão para ajudar o banco nessa crise, ficar com quase 10% do banco e conseguir que o banco, o Credit Suisse, servisse como uma empresa que ajudasse a reorganizar o sistema financeiro da Arábia Saudita. Ou seja, existiam planos ali de que o processo de captação de capitais e de concentração de capitais na própria Arábia Saudita envolvesse essa compra da Credit Suisse. Não era só um investimento por parte do Fundo Soberano da Arábia Saudita. Era um investimento com uma visão de desenvolvimento tecnológico do ponto de vista de tecnologia financeira do país. E o que aconteceu? Ocorreu a quebra desse banco. Os sauditas ofereceram o equivalente para comprar 40% dele no contexto dessa crise em 2023.
O governo suíço interfere, diz que não permite, e faz com que ocorra uma fusão forçada do banco UBS, que é um banco maior na Suíça, com a Credit Suisse. E nisso os sauditas ficaram com menos de 1% das ações. Eles perderam $1 bilhão. Algumas pessoas diriam que eles foram roubados, e nesse processo você tem a mediação americana, porque todo esse processo no mundo todo de resposta à crise bancária foi liderado pelos Estados Unidos, que inclusive coordenou bancos do mundo todo para a realização de swaps cambiais, no sentido de aumentar a liquidez e evitar certos efeitos dessa crise bancária. E aqui a gente vê muito claramente como funcionam as coisas, como funciona a geopolítica, como a geopolítica envolve esses interesses financeiros e que o Ocidente, na organização dos seus interesses financeiros, pode desconsiderar até velhos aliados e pessoas aí que já estão bem situadas no seu capitalismo. Isso criou ali, deu um golpe na confiança dos árabes em relação ao sistema ocidental, porque o sistema ocidental se reivindica como aquele mais adequado para essa modernização financeira, como aquele que melhor corresponde aos interesses dos capitalistas e do governo da Arábia Saudita. Quando a gente fala de concentração de capital financeiro e desenvolvimento de tecnologias financeiras, eu preciso ressaltar aqui que a existência de ricos com nacionalidade da Arábia Saudita, de super ricos que são da Arábia Saudita, não quer dizer que esses recursos estão à disposição da Arábia Saudita. Esse é um problema muito importante, porque boa parte dos investimentos e do patrimônio desses super ricos está situada na Europa ou nos Estados Unidos, em bancos europeus, em bancos britânicos, bancos da própria Suíça, em bancos norte-americanos. Então, esses recursos eles não estão à disposição com facilidade do Estado saudita. E mesmo o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que foi formado recentemente, boa parte dos investimentos deles, eles estão situados em empresas dos Estados Unidos, empresas ocidentais. Então, esses recursos não são mobilizados com facilidade e eles podem ser apreendidos, eles podem ser congelados no caso de um confronto geopolítico. Então, é preciso ter um pouco de cuidado na hora de falar de uma aproximação da Arábia Saudita com a China como se fosse uma grande virada, porque a dependência econômica da Arábia Saudita em relação ao mundo ocidental em geral e aos Estados Unidos em particular ainda é muito grande. Porém, claro, existe uma tendência aí que, através das relações com a China, isso poderia mudar de alguma forma. Inclusive, nos últimos 2 anos, ocorreu uma intensificação muito grande do processo de investimentos de capital e da ida de capitais da Arábia Saudita para a China, assim como uma intensificação considerável do comércio entre os dois países. Em relação à competição regional, sobretudo entre Irã e Arábia Saudita, a gente não pode exagerar essa retomada de relações entre os dois países com uma mediação chinesa como se fosse algo completamente estranho à estratégia dos Estados Unidos. Para isso, nós temos que rever as relações dos Estados Unidos com a República Islâmica do Irã. A gente pode considerar que a política de confrontação dos Estados Unidos com o Irã não teve sucesso. Porque o Irã ele conseguiu ter triunfos no Iêmen, na Síria, no Iraque e até no Líbano, onde os Estados Unidos também tentaram bancar uma ruptura em relação aos aliados do Irã naquele país, em relação ao Hezbollah. Então, os Estados Unidos, considerando as suas prioridades, as suas escolhas políticas, podem adotar uma política mais conciliadora perante a República Islâmica do Irã, e foi isso que o governo Biden fez desde o início dessa gestão. Procurando uma nova conversação em prol de um acordo nuclear, reduzindo o número de apreensões e ataques contra navios-tanques que exportam o petróleo iraniano, considerando também a retirada da Guarda Revolucionária Iraniana da lista de terroristas dos Estados Unidos, liberando recursos que foram congelados, recursos que pertencem à República Islâmica do Irã, mas estão em outros países, estão em bancos, estão em instituições internacionais.
e também liberando que o FMI forneça uma ajuda bilionária para o Irã, que o Irã solicitou durante a pandemia e o Trump bloqueou. A gente pode olhar, por exemplo, para o que aconteceu no Iraque em 2020, quando o Mustafa al-Kadhimi foi escolhido como primeiro-ministro, o que relativamente é uma vitória dos Estados Unidos, justamente no momento em que, em tese, o eixo de resistência pró-iraniano se afirmava no país. Foi ele que assinou com o Biden um protocolo para a retirada das tropas dos Estados Unidos e ele foi sucedido por uma outra figura apoiada pelos partidos pró-iranianos, que é o Mohammed Shia al-Sudan. E apesar dessa proximidade com o chamado eixo de resistência, ele é ainda mais conciliador do ponto de vista geopolítico. Ele até defendeu a continuidade de tropas norte-americanas no país, a despeito do protocolo que foi assinado pelo Kadhimi. Nesse trecho, eu preciso fazer uma ressalva. É claro que o Iraque passou por um conjunto de manifestações que acabam pesando na própria questão da correlação de forças políticas. O al-Kadhimi, ele é uma figura que está ligada ao Ocidente já há muito tempo, desde quando ele estava no exílio, na oposição a Saddam Hussein, quando ele volta ao país, quando ele cumpre um papel de reorganizador da inteligência iraquiana. O que faltou na gravação inicial, e eu preciso colocar aqui, é que a escolha dele envolveu a influência saudita. E mesmo com esse histórico pró-ocidental, inclusive de um possível envolvimento no assassinato do Qasem Soleimani, inclusive se declarando que ia ser contra as milícias que combateram o Estado Islâmico, porém são ligadas ao chamado eixo de resistência pró-iraniano, ainda assim eu posso considerar que existe ali um fator de conciliação. Afinal, se os norte-americanos e as forças pró-americanas vêm se combatendo com as forças pró-iranianas no Iraque, que inclui ataques aéreos dos Estados Unidos que são respondidos com foguetes contra bases norte-americanas, se existem ataques também pode existir uma negociação. Então eu acho que é importante levar em consideração essa tensão no Iraque, esses combates no Iraque, como uma influência para os dois lados decidirem realizarem algumas concessões. Ademais, é bastante provável que os sauditas estivessem em contato com o Partido Sadrista, que é uma outra força importante entre os xiitas no Iraque. E até por isso nós podemos dizer que os sauditas têm mais a oferecer para os Estados Unidos. A gente tem que levar em consideração também a aproximação do Irã com a Turquia, que querendo ou não é parte da OTAN. E aqui a gente tem que prestar atenção em outro ponto fundamental, que é a guerra do Iêmen. Em janeiro de 2021, o secretário de Estado do governo Trump, o Mike Pompeo, ele pretendia definir os líderes rebeldes do Iêmen como terroristas globais especialmente designados. Mas esse processo foi revogado pelo Blinken, justamente o secretário de Estado do governo Biden. Só nisso nós temos uma demonstração muito clara da disposição dos Estados Unidos em negociar com o Irã. E mais do que isso, no contexto da guerra do Iêmen, os rebeldes eles não tiveram grandes perdas. Eles mantiveram a capital Sana, mantiveram o porto de Hodeida, que é um porto estratégico, e os sauditas fracassaram nos seus objetivos militares. Um dos apoiadores dos sauditas na intervenção eram os Emirados Árabes Unidos, e os Emirados Árabes Unidos bancaram um movimento separatista em relação ao governo central. Ou seja, o Iêmen está mais dividido do que antes, mais dividido do que 2015, quando a Arábia Saudita entrou na guerra supostamente para reunificar o Iêmen. E aqui a gente precisa falar sobre os Emirados Árabes Unidos. Que é um país pequeno, 25 vezes menor do que a Arábia Saudita, com uma população menor também, mas que participou das grandes operações militares dos Estados Unidos desde 1991, com exceção da Guerra do Iraque, mas cumpriu um papel muito importante, um papel especial, de fato, na Guerra do Afeganistão. Pilotos dos Emirados Árabes podiam
participar de missões de apoio às tropas norte-americanas. Eles tinham essa confiança que fora da OTAN só a Austrália recebia. Nesses últimos 12 anos, os Emirados Árabes, que receberam o apelido de Pequena Esparta de comandantes norte-americanos, eles vêm tentando oferecer um modelo de modernização autoritária totalmente estranho ao Islã político e ao que seria a radicalidade do wahhabismo que domina na Arábia Saudita. Então, de certa forma, se criou uma dinâmica competitiva em que os Emirados Árabes tentam se afirmar como uma alternativa à Arábia Saudita, que é um país muito maior e até então mais importante do que os Emirados Árabes. Aconteceu uma coisa muito curiosa de que a política dos Emirados Árabes estava tentando colocar os Estados Unidos contra a Arábia Saudita, ao mesmo tempo que se mostravam para os sauditas como os amigos capazes de mediar as relações com os Estados Unidos. Porém, os Emirados Árabes, eles têm uma posição que, de certa forma, é incoerente. Eles também estão flertando com os BRICS. Então, esse é mais um fator, mais um motivo que deve ser levado em consideração quando a gente olha para a estratégia dos Estados Unidos na região. Que, por um lado, eles vão estimular essa competição entre Emirados Árabes e Arábia Saudita para ver qual é mais amigo dos Estados Unidos, mas, por outro, eles também estão preocupados com perder o controle da situação em função do que eles iniciaram com a guerra contra a Rússia e com o conflito, a competição em relação à China. Os Estados Unidos estão vivendo uma contradição por ter adotado uma política de guerra e de protecionismo. Eles se colocaram como os defensores e os promotores de um mundo globalizado, de redes de mercado livre e de livre circulação financeira. Eles ofereceram esse mundo para os árabes como uma utopia e que os árabes deveriam entrar nessas redes financeiras, receber investimentos do mundo todo e espalhar os seus investimentos pelo mundo. Bom, essa realidade incluiu, até um certo momento, os russos e os chineses. Então é muito difícil para eles, é muito impactante quando os Estados Unidos dizem para esses países que eles não podem mais manter os seus negócios com os russos, que são negócios importantes. Eles também ficam assustados quando os Estados Unidos saem congelando patrimônio, confiscando patrimônio e impondo sanções contra empresas, pessoas e estados no mundo inteiro. Os Estados Unidos continuam atuando como uma força hegemônica na região. Eles não estão derrotados na região. Mas a gente tem que considerar as contradições que eles vivem também na hora de escolher um aliado entre os árabes. Se aliar com a Arábia Saudita traz todos aqueles outros questionamentos, as forças políticas que já são críticas à Arábia Saudita e o medo de que os sauditas usem esse apoio para fazer coisas que os Estados Unidos não gostariam. Então existe um medo. Será que apoiar a Arábia Saudita vai criar um Estado muito poderoso? Será que a gente vai perder o controle da situação de toda forma? Será que os sauditas vão nos trair? A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também vivenciam contradições nas suas escolhas estratégicas. A Arábia Saudita sabe que é um Estado que não tem condições de competir por igual numa concepção de competição geopolítica clássica com o Irã. O Irã é um Estado maior e mais desenvolvido. Eles sabem que para dar um salto de desenvolvimento científico, tecnológico, do ponto de vista humano e até militar, vamos lembrar que, em grande parte, eles usaram forças mercenárias que sequer são etnicamente árabes ou provenientes da Arábia Saudita na sua guerra contra o Iêmen. Eles só sabem que vão fazer isso, talvez, se tiver a proteção dos Estados Unidos. Que para construir as suas cidades super tecnológicas, eles precisam de mão de obra proveniente de países do primeiro mundo e que essas pessoas do primeiro mundo só vão morar na Arábia Saudita com garantias de proteção em relação a uma eventual guerra com o Irã. Então aí tem essas opções. Eles podem ser protegidos pelos Estados Unidos nos termos de um pacto militar ou mudar toda a sua trajetória política e passar a fazer um esforço para conversar com o Irã, esperar que a Rússia e a China cumpram um papel de contenção com o Irã. Mas, se aproximar demais da China, não vai conseguir ter o capital ocidental, não vai conseguir manter os seus vínculos de desenvolvimento com o Ocidente. A Arábia Saudita também tem uma ameaça de que os ocidentais, os Estados Unidos,
já mostraram disposição, já falaram abertamente que eles podem bancar uma revolução na Arábia Saudita. Assessores importantes do Bush, lá em 2003, 2004, já falavam disso. Que inclusive eles podiam usar a minoria xiita para apoiar algum tipo de distúrbio ou revolução dentro da Arábia Saudita. Então existe uma incerteza. Será que os Estados Unidos apoiariam os sauditas até o fim? Eles apoiariam como apoiaram nos anos 80? Ou será que vão ser os americanos que vão bancar aqueles que vão cortar a cabeça do monarca saudita? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.